Graça e paz, irmãos. Vamos dar início a mais um culto online, hoje, dia 19 de julho de 2020. Sejam todos muito bem-vindos e vamos adorar juntos nesse instante. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, Deus de imensa misericórdia e bondade, nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de mais uma vez estar diante de Ti, te prestar culto, te adorar, Senhor, aqui no Teu templo, ó Deus, e também, Senhor, em cada casa dos nossos irmãos em Cristo, Pai. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer então a leitura do Salmo 100, versículo 4, Salmo 136, versículo 26 e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Amém? Vamos entoar o hino 46 do cantor cristão. Jesus me transformou. Irmãos, vamos fazer nesse instante o nosso momento de intercessão. Você terá alguns minutos aí na sua casa com seus familiares para orar por nossa igreja,
pelas famílias da nossa igreja, pelo nosso pastor e sua família também, pelos profissionais de saúde que estão no enfrentamento da Covid-19 e também orar pelas famílias que estão de luto, que perderam seus entes queridos, e orar para que Deus esteja fortalecendo a nossa igreja, nos confortando e consolando em todo o tempo. Vamos orar? Pai querido, em Tua presença, Senhor, nós continuamos, ó Deus, rendendo-lhe graças, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nosso meio, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Obrigada, Pai, pelos milagres que o Senhor tem operado, ó Deus, mesmo os menores, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, Pai, e que sempre está no controle, ó Deus. Muito obrigada por isso. Obrigada porque nós podemos ter paz, ó Deus, e o consolo que vem de Ti. Colocamos diante de Ti as famílias da nossa igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, nos abençoe, nos guarde, nos guie, ó Pai, nesses tempos, ó Deus. Também colocamos diante de Ti a vida do pastor Daniel, ó Deus. Suplicamos, Senhor, que o Senhor derrame sobre ele as Tuas misericórdias, Senhor, a Tua graça, a Tua cura, ó Deus, mais do Teu Espírito, ó Deus. Para que ele melhore, Senhor, e também a sua família, Deus. Cuide de cada um, ó Deus, dos membros de sua família, ó Pai, para que eles estejam, Senhor, bem, Senhor, e estejam fazendo sempre a Tua vontade, Pai. Pedimos também agora, ó Deus, pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos técnicos, ó Deus, todos, ó Pai, que tem que lidar todos os dias, ó Deus, no enfrentamento dessa doença, ó Pai, que a Tua graça, ó Deus, os cubra, ó Pai, e que de alguma maneira, ó Deus, eles possam, ó Pai, reconhecer a Tua soberania, Senhor, sobre toda essa questão, Pai. Senhor, colocamos também, Pai, no Teu altar as famílias enlutadas, ó Deus. O Senhor conhece, ó Deus, cada família, ó Deus, especialmente, ó Deus, a família da irmã Cleo, ó Deus, da irmã Camilda, ó Pai. Que a Tua graça, ó Deus, os alcance nesse instante, que o Teu consolo e o Teu conforto os abrace, ó Deus, e que o Senhor fortaleça-os, ó Pai, dia após dia, Deus. Todos aqueles, ó Pai, que têm perdido seus entes queridos, ó Deus, que de alguma forma eles também se sintam confortados e consolados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos e nós te entregamos, ó Deus, esse momento de intercessão. É em nome de Jesus que nós te oramos, hoje para todo sempre. Amém. Vamos adorar a Deus com os cânticos? Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado,
minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantando o seu amor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre.
A mensagem essa noite é do pastor Edivan Xavier. Que Deus abençoe o pastor e que a mensagem possa falar aos nossos corações. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Boa noite, amados irmãos. Igreja Batista Monte Sinai. Quero aproveitar deste momento para agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de podermos estar compartilhando deste tempo em que aprove ao Senhor tornar a igreja conhecida através da internet, através de toda a tecnologia que o Senhor tem disponibilizado ao seu povo. Quero, neste momento, agradecer aos irmãos que com carinho se lembraram de mim para compartilhar com vocês um pouco do que a palavra de Deus tem colocado em nossos corações. A igreja está com os templos fechados, mas a internet está aí, para compartilharmos a palavra do Senhor e estarmos dando continuidade ao nosso louvor, à nossa adoração, através das celebrações online. Neste tempo de pandemia, a igreja tem sido alvo de uma série de expectativas, de uma série de questionamentos acerca do funcionamento, como a igreja deve funcionar, como a igreja deve se comportar. Mas entendendo que a igreja somos nós, precisamos entender também que nós temos a responsabilidade de darmos continuidade a cultuar, a celebrar, a adorar ao Senhor, sempre à luz da sua palavra. A palavra de Deus é o nosso norte, a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, então, deve estar regendo a nossa caminhada, seja ela em quaisquer que sejam os meios, em quaisquer que sejam as oportunidades. Então, hoje, como o nosso querido irmão Jaime fez o convite, eu quero estar aqui compartilhando com os irmãos acerca um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações. Em tempos de crise, é comum encontrarmos as pessoas questionando o viver. Por que estamos vivendo esse tempo? Por que eu, como crente em Cristo Jesus, estou passando por esse período tão difícil na minha vida? Por que a minha igreja está sendo obrigada a se reinventar diante de uma crise que abateu toda a humanidade, que se abate diante de toda a humanidade, e nós, inseridos nesse contexto, somos convocados por Deus e pelos homens a estarmos nos posicionando diante desta crise. A palavra de Deus nos chama a atenção para o fato de que Cristo nos prometeu vida e vida em abundância. Então, como viver essa vida abundante no meio de uma crise pandêmica? Eu quero, neste momento, usar como base bíblica para a nossa reflexão o texto escrito lá no Evangelho segundo nos escreveu São João, capítulo 10, e a partir do versículo 1, João 10, de 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelos seus nomes e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus então lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, então lhes afirmou novamente: em verdade vos digo,
Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim mesmo, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Palavras do Mestre Jesus para os nossos corações nesta noite de reflexão na sua palavra. Vamos falar com Deus. Deus, a tua palavra é a verdade e ela, uma vez colocada diante de nós, nos faz lembrar o quanto somos cuidados, o quanto somos acompanhados por ti. Tu és o nosso pastor e nós, como ovelhas no teu aprisco, no teu rebanho, nos colocamos à inteira disposição do teu Espírito para que o Senhor venha agir em nós e através de nós como igreja do Senhor aqui na terra. Receba agora, Deus, a nossa oração, o nosso louvor e o nosso desejo de estarmos ouvindo a tua voz através da tua palavra. Fala com autoridade a cada coração que estará nos assistindo nesta transmissão e que o teu Espírito venha então transformar vidas, consolidar a tua palavra e administrar, ó Deus, a mudança de comportamento que todos nós precisamos experimentar. Tudo isso eu te peço em nome de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Amém. Muito bem, estamos aqui diante de um texto que nos chama a atenção para o fato de que Cristo, como pastor, o supremo pastor, ele então faz algumas aplicações acerca do relacionamento igreja, pastor, igreja, Cristo, Deus, Senhor de nossas vidas. Algumas colocações são feitas em cima desse texto quando nós encontramos Jesus Cristo se apresentando como Supremo Pastor, mas, acima de tudo, o texto que realmente nos fará refletir acerca desta parábola, acerca deste momento de conversa entre Cristo e os seus discípulos, é exatamente o fato de que Cristo nos faz promessas. Cristo nos chama a atenção para o fato de como pastor supremo, ele então nos traz a reflexão de que a igreja ela está submissa ao senhorio de Cristo e, em estando submissa ao senhorio de Cristo, pode experimentar grandes transformações na sua vida, uma vez que a sua vida está verdadeiramente sujeita aos mandos, ao gerenciamento supremo do Senhor da igreja. Quando nós ouvimos alguns pastores inadvertidamente falando, interpretando esta parábola, nós vamos encontrar alguns até dizendo que, atribuindo esta palavra de que Jesus, quando fala do ladrão, ele está falando do diabo. Isso não é verdade. Jesus está falando literalmente do ladrão.
Ele está falando de que existe uma diferença entre aquele que é o Senhor da igreja e aquele que veio para roubar a paz da igreja. Aquele que veio para mudar um ambiente que está debaixo da segurança de Cristo Jesus. Está amparado por Cristo Jesus. A palavra do Senhor deixa bem clara diante de nós quando Ele veio para nos dar vida e vida em abundância, vida com abundância, vida abundante, vida que suplanta as nossas expectativas no meio das dificuldades que naturalmente todos nós estamos sujeitos. É o que acontece hoje com a igreja cristã em toda a terra. A igreja está vivendo um tempo difícil, um tempo de crise. A humanidade está vivendo uma crise muito grande, mas nós, como igreja do Senhor, temos uma esperança que suplanta a ação destrutiva de qualquer vírus, qualquer pandemia que possa se abater na história da humanidade. Encontramos então nesse texto Jesus dizendo: olha, eu vim para que tenham vida. Embora ao ladrão, embora aqueles que virão para roubar, matar e destruir, eu estou aqui garantindo a vocês vida abundante. Então, como viver uma vida abundante mesmo em meio a essa crise tão terrível, que tem nos incomodado tanto, tem causado tantos prejuízos, especialmente no que diz respeito à perda de vidas? São mortes que agora têm nome, agora é o parente de fulano, é o esposo, é o filho, é o pai, é a mãe, é o irmão, é o vizinho do lado. As pessoas agora começam a ter perdas que são muito pessoais. E aí nós nos deparamos, em meio a esse ambiente de perda, nos deparamos com Cristo nos prometendo: olha, eu estou aqui. E vim para trazer vida, e vida abundante, vida plena, vida completa. Ao refletirmos acerca dessa abundância de vida prometida por Cristo, vemos então a manifestação da sua graça. A graça de Cristo é o oxigênio que nos alimenta, que nos dá vida, o fôlego de vida. Ele vem acompanhado com manifestação da graça de Cristo, da graça de Deus sobre a nossa vida. Igreja do Senhor, existe sim promessas diretas, promessas convictas de Cristo atuando poderosamente no seio da igreja, independente das crises ou perseguições que a igreja possa passar. Quem tem Cristo não tem falta de nada. Essa é uma verdade que precisa ficar o tempo todo ativa na nossa mente. Eu posso não ter o meu trabalho hoje eu posso não ter a minha escola, hoje eu não posso ter a liberdade de sair, visitar um parente, mas eu tenho Cristo que está aqui comigo. Eu tenho Cristo que está garantindo essa vida plena, independente do que venha acontecer. A vida cristã, ela nada mais é do que o próprio Cristo manifesta em nossa história. Existe uma expressão usada pelos teólogos chamada epifania. O que é epifania? A epifania é a manifestação de Deus, independente do local, independente das circunstâncias que venhamos a passar. Epifania é Deus presente, atuante na nossa história. E aí a pergunta que não quer calar neste momento: você tem experimentado a manifestação de Deus dentro da sua casa? Você que está aí vivendo o seu distanciamento social, você que está se isolando do mundo, porque existe um vírus circulando pela humanidade e nós precisamos então nos proteger ao máximo, ou proteger o nosso vizinho, evitando que o vírus que está dentro da minha casa ou está dentro de algum familiar meu venha atingir o meu vizinho que ainda não foi alcançado por esse vírus. E como transmitir vida abundante, essa vida que está em nós, essa vida que tem atuado em nós, para aqueles que estão lá fora desesperados também vivendo esta mesma crise. A vida cristã é Jesus. A vida abundante é Jesus. A vida abundante está lá em João, no mesmo texto aqui de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A fé tem sido, infelizmente, irmãos, nesses tempos de crise e ao longo da história de algumas igrejas, alguns cristãos espalhados pela terra, a fé
tem sido usada como ferramenta de aquisição somente. Há um tempo atrás, esse tipo de fé foi chamada de confissão positiva, né? Evangelho da confissão positiva. Alguns cristãos, alguns teólogos, alguns estudiosos chamam isso de evangelho triunfalista, né? Onde você pode tudo, onde você tem direito a tudo e você tem que reivindicar, determinar, decretar. Mas a palavra de Deus diz que não é isso. O caminho não é esse, o caminho é Cristo. É Cristo quem vai nos dar essa perspectiva de vida à luz de uma vida submissa à vontade dEle. Quando nós lemos acerca da vontade de Deus, nós lembramos logo de quem? O apóstolo Paulo falando aos crentes de Roma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a vossa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí quando se fala de vontade de Deus, a igreja infelizmente tem se confundido acerca da interpretação dessa vontade e acha que Deus é fiel à minha vontade, ao meu coração pecaminoso. E isso não é uma verdade. A palavra de Deus está me chamando a atenção para o fato de que eu preciso me submeter a Cristo o tempo inteiro. Eu preciso estar vivendo, eu tenho direito sim a uma vida abundante em Cristo. O salmista Davi já nos chamou a atenção lá no Salmo 37, versículo 4, olha, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas esse texto precisa ser interpretado à luz da palavra de Deus, de que uma vez que eu me deleito no Senhor, uma vez que eu me aproximo do Senhor, os meus desejos, as minhas vontades vão estar sujeitas à vontade de Deus. Jesus está chamando a atenção disso novamente. Quando nós temos Cristo como Supremo Pastor, quando nós temos Cristo como Senhor absoluto de nossas vidas, automaticamente nós estaremos experimentando Cristo. E onde encontrar essa vida abundante em Cristo? Primeiro, somente quem tem vida abundante em Cristo produz e mantém vida abundante na sequência de suas vidas. Se você voltar à sua Bíblia, lá algumas páginas, João 3, versículo 36, você vai encontrar o seguinte: palavras do Senhor Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, infelizmente, muitos de nós cristãos temos perdido de vista a nossa responsabilidade, ou seja, a responsabilidade humana, quando não nos preocupamos com a manifestação da ira de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que ela se manifesta sim. Quando nós temos Cristo como nosso Supremo Pastor, Supremo Senhor, podem vir as crises que forem, mas ainda assim eu vou continuar transmitindo, vivendo vida abundante e transmitindo vida abundante. É isso que João está dizendo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós temos também o apóstolo Paulo chamando a nossa atenção para o fato de que quem tem Jesus tem a vida, e vida abundante. A palavra do Senhor ela é bastante clara, igreja. O mundo está inserido num contexto de crise, mas nós estamos tendo uma excelente oportunidade de propagar Cristo, vida abundante que está em nós, àqueles que jazem no meio das trevas. Isso é ser igreja. O fruto do Espírito é Cristo agindo em nós, é Cristo agindo no meio das nossas crises e nós continuamos a compartilhar esse amor glorioso que é derramado sobre nossas vidas. Mas como viver essa vida abundante, pastor, se eu mesmo tenho tido dificuldade para entender essa vida? Eu quero só colocar aqui alguns pontos bem simples, caminhos básicos, que eu sei que os irmãos sabem, mas às vezes no meio da crise a gente esquece. Primeiro, para viver uma vida abundante em Cristo, irmãos, nós precisamos ver Cristo.
O termo cristão, os cristãos são chamados, recebem esse nome pela primeira vez lá pelos idos do primeiro século. Em Atos dos Apóstolos você vai ver então a igreja sendo estabelecida como comunidade, uma comunidade cristã. E ali aparece o termo cristão, né? A igreja recebe o nome cristão. Cristão vem do original grego Christoi ou Christianoi, que quer dizer pequenos Cristo. Pequenos Cristos. Nós somos a comunidade do Cristo ressurreto e agora temos a responsabilidade de testemunhar de Cristo. Mas para testemunhar de Cristo, nós precisamos ver Cristo. Então, focar em Jesus é um dos grandes passos para viver uma vida abundante. O DNA de Jesus produz pessoas capazes de amar sem parar, amar de forma incondicional. O meu amor, ele pode ser falho, mas o amor de Cristo, ele não para, e ele continua agindo em mim de tal forma que eu não consigo conter esse amor para mim mesmo. Eu começo então a ver Cristo no meu ambiente, no ambiente onde eu estou inserido, porque eu estou vivendo Cristo. E aí o mundo olha para nós e começa a ver Cristo nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso comportamento. O segredo para viver Jesus é ver Jesus todos os dias. E você viu Jesus hoje? Você tem visto Jesus no seu dia a dia? O mundo, ao olhar para você, ele consegue ver Cristo em você? A regra espiritual, irmãos, que eu acho muito interessante, é um dito popular, isso não está na Bíblia, mas eu considero uma regra espiritual, o que ganha a sua atenção, ganha você. Se você tem dado atenção a Cristo, se você tem tido vida em Cristo, se você tem compartilhado Cristo, isso é sinal de que Cristo está ganhando você todos os dias. Todo dia nós precisamos ver Jesus. Eu preciso ver Jesus, você precisa ver Jesus. Pastor, como é que eu vejo Jesus? Eu preciso subir no monte? Não. Eu preciso me debruçar na palavra. E eu preciso viver esta palavra intensamente no meu dia a dia. Com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, com os meus vizinhos, com o meu trabalho, com o meu ambiente de atuação, onde eu estiver. Eu preciso ver Cristo. Estamos vivendo aí o tempo das lives, né? Hoje você abre a sua internet e você tem lives, pastores e pregadores e missionários e cantores e todo mundo fazendo live. Aí eu pergunto para você, se for aberto agora uma live da sua casa, da sua vida aí onde você está agora, as pessoas conseguem ver Cristo em você? As pessoas conseguem ver Cristo no seu feed do Instagram, no seu feed, no seu story do Facebook? Ou será que as pessoas só veem um coração orgulhoso, pecaminoso, presunçoso, egoísta, que não tem experimentado vida abundante, logo não tem condições de propagar vida abundante? Então, ver Cristo é o primeiro passo para quem quer viver uma vida abundante. Segundo passo, ouvir Cristo. Ouvir Jesus em todo o tempo é extremamente necessário. Ouvi-lo com a intenção de obedecê-lo, a intenção de dar ouvidos e estar vivendo intensamente os seus ensinamentos. Nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, versículos 9 a 16, diz que quem é espiritual discerne bem a tudo, porque tem a mente de Cristo. Cristo está agindo na sua mente, no seu coração, de tal forma que ele não consegue conter as ações de Cristo para si mesmo. E ele começa então a compartilhar Cristo no seu dia a dia. Isso é muito importante, irmãos. Existem crentes que estão ouvindo de tudo nesse tempo de pandemia, trancados dentro de suas casas. E com isso estão se esquecendo de ouvir Cristo, consultar Cristo, viver a palavra de Cristo. Terceiro passo para você viver uma vida abundante, irmãos: amar a Cristo intensamente. Pastor, mas eu amo a Jesus. Será que isso é verdade?
O seu comportamento diário demonstra isso? As suas palavras demonstram que você ama Jesus? Recentemente ouvi de uma médica que se dizia cristã, que estava louca, ficou feliz em saber que o nosso presidente foi acometido, testou positivo para a Covid-19, porque ela tinha certeza de que quando ele pegasse essa doença, de quando ele fosse contaminado por esse vírus, ele ia mudar os seus conceitos. E ela, graças a Deus, tomara que ele fique doente e fique entubado no hospital, mas não morra, sofra bastante, para depois sair de lá e pedir perdão para toda a nação. Que pensamento cristão tupiniquim, né? Eu me lembro dos meus amigos lá do Nordeste que diz: que pensamento da moléstia, né? Porque como é que você pode dizer que ama Jesus se você está doido para ver um irmão seu sofrer a dor da destruição? Sofrer para você se sentir vingado, se sentir justiçado. Quem ama Cristo não quer ver a destruição de nada nem de ninguém, a não ser do pecado que graça no coração da humanidade, toda a humanidade. Quem ama Cristo vive uma vida abundante como marca registrada no nosso DNA, o nosso novo e o nosso primeiro amor. Quando estamos apaixonados, desculpe, irmãos, quando estamos apaixonados, quando estamos amando de verdade, a gente sente prazer em ouvir, a gente sente prazer em dar atenção, a gente sente prazer em conhecer, em compreender, em aceitar, em entender as crises do outro. É a empatia movendo o nosso coração a nos inclinarmos para o sofrimento do nosso próximo e dizer: eu amo a Jesus o suficiente para, mesmo olhando para você e vendo você cometendo falhas, eu dizer para você sem sombra de dúvidas: eu amo no amor de Cristo Jesus. Isso é quem está vivendo, isso é viver vida abundante. Ou ouvir, confessar, elogiar, agradecer, afirmar: eu sou um cristão, eu tenho prazer em viver Cristo na minha vida. E esse é o quarto passo para quem quer ter uma vida abundante, para quem compreende o que é viver uma vida abundante. É viver Cristo em tudo. O apóstolo Paulo, afirmando aos crentes de Filipenses, ele diz, aos crentes de Filipos, ele diz: olha, pois para mim o viver é Cristo. Eu não tenho outra motivação para viver senão viver Cristo intensamente. A vida abundante já está em nós, a vida abundante já está aqui, habitando dentro de mim. É Cristo habitando em mim, dizendo: eu estou em você, para que o mundo veja você em mim. Você já recebeu o DNA de Jesus, meu irmão, minha irmã? E esse DNA habita em nossos corações de forma tão intensa que nós, uma vez tomando ciência desta verdade, nós podemos dizer ao mundo: eu estou pronto para mudar a minha geração, porque Cristo habita em mim, e em habitando em mim, eu vivo Cristo intensamente, e você, ao se aproximar de mim, vai passar a viver Cristo também. Essa vida abundante prometida por Cristo Jesus, ela está aí para mudar o meu e o seu comportamento. Essa vida abundante prometida por Cristo Jesus, ela está em nós para mudar a nossa maneira de entendermos as crises que se abatem em toda a humanidade. Essa vida abundante está em nós para que eu possa compartilhar Cristo no meu dia a dia. Igreja Batista Monte Sinai. Viva Cristo. Viva a vida abundante de Cristo. Amando, respeitando, vivendo intensamente o padrão de Cristo para a sua igreja aqui na terra. Veja Cristo, procure ver Cristo todos os dias. Pastor, eu não tenho conseguido ver Cristo, porque talvez você está deixando de olhar para o Senhor como Senhor absoluto de sua vida. E você começa a olhar para você mesmo. Você começa a se achar diante de Cristo, sabe?
Você deixa de ver Cristo e começa a ver você mesmo, ver as suas necessidades, os seus direitos, as suas vontades, e aí você perde o foco de Cristo. Você quer viver a vida abundante? Veja Cristo, ouça Cristo, ame a Cristo, viva Cristo intensamente. Jesus Cristo diz lá em João também, ele diz, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama Jesus, se você realmente respeita os ensinamentos de Cristo Jesus e torna os ensinamentos de Cristo Jesus o seu parâmetro de vida, então você ama Jesus e você vive Jesus. E quem ama Jesus e vive Jesus estará vivendo a vida abundante prometida por Cristo Jesus. Agora, quem não tem isso, quem não tem guardado ou ouvido, não tem aplicado em sua vida os ensinamentos de Cristo, logo tem tido dificuldade de amar Cristo e amar como Cristo. Por isso tem tido crises, por isso sofre as crises existenciais do seu dia a dia. E com isso, uma pandemia, um vírus que começou lá no Oriente, está agora batendo na sua vida, tirando a sua paz, a sua tranquilidade, o seu equilíbrio, e está fazendo você deixar de ver Cristo no seu dia a dia. Quero que você pense nesta noite, neste momento em que você está nos assistindo, ouvindo esta palavra, que você faça uma autoavaliação da sua vida e aplique o seu coração na vida abundante prometida por Cristo Jesus. Coloque a mão no seu peito e diga assim: Cristo, o Senhor está em mim. E tendo essa certeza de que o Senhor está em mim, agora eu me coloco à inteira disposição do Teu Espírito para compartilhar do Teu amor com todas as pessoas que se apresentarem diante de mim. Quero começar isso agora, junto com a minha família, aqui dentro da nossa casa. E quero compartilhar com o maior número possível de pessoas, vivendo a vida abundante que Jesus Cristo um dia prometeu. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.